Boa noite, amigos do portal Nova 15, mais uma edição do nosso tradicional Café com Dorfo, nas quintas-feiras, em Piracicaba. Hoje o tema vai ser um pouco a memória dos anos 60, 70, 80, até chegarmos em 2025 com o arquiteto urbanista, Dr. Antônio José Lázaro Aprilante. Seja muito bem-vindo, Aprilante. Obrigado, Adolfo. Uma satisfação estar aqui com você, podendo conversar e prestar conta um pouquinho da trajetória da gente em Piracicaba, né? Porque eu realmente vim para Piracicaba depois que eu me formei. A família da minha esposa, sim, era tudo Piracicaba e graças a Deus deu tudo certo. Nós começamos na prefeitura e uma grande parte da minha trajetória profissional se resumiu a ela. A prefeitura, né? Você estava me contando um pouquinho aqui, enquanto a gente estava preparando o programa, que você começa com o ex-prefeito Luciano Guidotti. Que ano foi isso, Aprilante? Nossa, faz longe, hein? Foi em 1968. 68. Você tinha se formado em arquitetura? Onde você formou arquitetura? Eu formei em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Na Universidade, na FAO. Na FAO. Universidade de São Paulo. Me formei em fim de 67. E no início a gente fica meio perdido, né? Mas eu comecei a pensar em mudar para o interior, porque São Paulo eu não conhecia ninguém, era um ilustre desconhecido lá. E nessas alturas eu tinha um primo aqui que era muito amigo do Luciano Guidotti e me perguntou se eu tinha interesse. Eu falei, realmente eu estou pensando em voltar para o interior, ou para Piracicaba, ou para Campinas. E ele falou, amanhã eu vou estar com ele, era um sábado, e vou estar com ele no domingo numa festa aí, e eu retorno para você. E no domingo, mesmo à noite, ele me ligou. Falou, na segunda-feira, venha para cá, você vai conversar com ele e tal, tal. Eu fui, eu conheci o Luciano Guidotti nessa época. Na semana seguinte, depois de ter acertado, na semana seguinte eu já vim para Piracicaba começando a trabalhar. Isso eu fui registrado no dia 10 de junho, infelizmente no dia 8 de julho ele faleceu. Quer dizer, não deu um mês né? Aí continuei trabalhando na prefeitura, lá no departamento de planejamento, da coordenadoria de obras, né? Era bem pequeno, naquele prédio antigo que existia ali, onde hoje é o estacionamento da Câmara. Tinha um prédio antigo, um palacete, que falavam que era do Serra Negra, não sei, cuja frente era para Prudente, né? Bem na esquina ali, que já foi demolido tudo isso. E depois do Nélio, foi o vice-prefeito dele, assumiu até o fim do ano, houve eleição, ganhou como é que é? Cássio Padovani? Não, o Cássio era vice. O Salgô? Do Salgô, isso, desculpe, falha de memória. O Salgô ganhou a eleição, tendo o Cássio como vice. E como naquela época era o regime militar, não sei por que cargas d'água, o Salgô foi cassado em novembro do primeiro ano de mandato dele. E o Cássio assumiu. E eu tinha um relacionamento bom com o Cássio, tive, até porque eu tinha um cunhado meu que namorava uma filha dele e tal. O Cássio era um cara muito cordial, assim e tal, né? E nessa época surgiu a possibilidade de a prefeitura levantar alguns recursos financeiros através do BNH, que foi um órgão criado, um banco, né? E dentro do BNH existia um órgão que financiava planos diretores. E só podia ter acesso a financiamento as prefeituras que estivessem elaborando seu plano diretor, e financiava até a execução dos planos. E ele me mandou para o Rio de Janeiro, fui atrás disso, e vieram para Piracicaba, nomearam uma equipe técnica que veio aqui, fez todo o levantamento, e isso resultou num trabalho que foi chamado Diagnóstico de Piracicaba, um volume grande até, que serviria de edital para concorrência de contratação das firmas. Ali levantava todos os problemas de Piracicaba e esses problemas deveriam ser abordados pelas proponentes, né? Isso chegou a ser feito. Entraram, inclusive, grandes empresas na época, porque era uma linha de financiamento muito grande. E empresas que até construíram hidroelétrica, como a Hidroservice, a Promon,
Empresas de grande porte entraram na concorrência. E chegou na reta final até de ser selecionada duas propostas. Certo? Uma era do Jorge Willi, que era um urbanista, que foi até secretário de Estado, secretário de Planejamento de São Paulo, e do Joaquim Guedes, porque eram umas propostas mais pé no chão, vou dizer. Porque o objetivo principal, determinado já pelo Serfal também, seria o de se criar uma estrutura de planejamento dentro da prefeitura. Não só fazer o plano, mas que essa estrutura continuasse dando sequência no andamento do plano. Que é o que eu acho, de minha parte, mais importante, porque não basta você ter uma lei e ninguém seguir, né? Nós sabemos como é que é. Isso já está repleto aí de acontecimentos. Aliás, o Brasil tem muito pouca tradição de planejamento urbano, né? Então, em resumo, o início foi assim. Sim. E Piracicaba, hoje com seus quase 500 mil habitantes, 234 bairros, né? Inclusive o Instituto de Planejamento da Prefeitura foi fechado recentemente, né? Conta um pouquinho a evolução desse tema planejamento na Prefeitura no período em que você atuou e mais recentemente quando se extingue o IPLAP. Então, como eu disse, esse trabalho inicial foi feito no governo do Cássio Padovani, chegando a ser até escolhido as empresas, certo? Mas o Cássio também veio a falecer. E eu também pedi demissão da prefeitura, me afastei. E depois veio a eleição, no fim do... Ele foi substituído, aliás, por presidente da Câmara, que na época era Homero Paz de Ataíde, que completou o mandato dele, mas o assunto, o plano diretor, ficou praticamente esquecido. E a próxima eleição surgiu um candidato novo lá, que era o Adilson Maluf, e ele veio ganhar a eleição, né? E ele me convidou, porque ele sabia do trabalho que tinha sido feito no governo anterior, e veio falar comigo. E eu topei, porque era um sonho a ser realizado. Eu sempre tive uma vocação maior por urbanismo do que por arquitetura. Sim. Eu acho que não adianta você ter uma casa boa dentro de uma cidade ruim, né? E hoje está acontecendo muito isso, né? A gente está sentindo aí, até para se transitar na cidade tem problema. Mas, infelizmente, o plano diretor não foi aprovado no governo do Adilson. Nós fizemos um trabalho muito grande de divulgação disso. A gente ia apresentar essa discussão do plano em vários locais, Rotary, Laios. Tanto é que meu nome foi lembrado para ser candidato a prefeito na época, né? E eu saí até, mas houve uma impugnação por parte da Justiça Eleitoral, disse que minha filiação era irregular. Até hoje não entendo por que motivo, porque dizem que foi uma penada, porque os militares mandavam em tudo, e aqui em Piracicaba nós ganhamos na Justiça, mas em São Paulo nós perdemos, na segunda instância. E aí houve uma reunião e Piracicaba era muito bem representado na época, diga-se de passagem, né? Porque o MDB, que era a Arena MDB na época. O MDB tinha prefeito eleito, né? Tinha o Coelhinho, que era o deputado estadual, e tinha o Pacheco Chaves, que era deputado federal. Então a força do MDB em Piracicaba era grande. E depois desse lance, o Adilson não conseguiu aprovar o plano no fim do governo, porque ele não tinha maioria. Existia uma luta muito grande também contra a administração dele, política, né? Porque no início ele revolucionou a cidade, trazendo a Caterpillar para cá, tal. Muita gente dizia que aqui era fim de linha, mas com isso mudou muito o conceito de Piracicaba. Sim. Ela conseguiu uma indústria de ponta e começou muito bem. A gente criou o Distrito Industrial, várias outras empresas vieram. E foi uma coisa muito bem feita, embora ainda sem uma estrutura de planejamento montada, que era o que a gente sempre pensava, né?
Você participou daquele famoso Grupan, grupo de alto nível que desenha um pouco a estrutura do primeiro distrito industrial de Piracicaba, a Unileste, né? Vem a Caterpillar e uma série de outras empresas. Como é que foi esse momento, Aprilante? Bom, isso começou até antes da eleição do Adilson tomar posse, né? Sei. A Caterpillar iria mudar para o interior, montar uma unidade no interior, e diziam que ela tinha escolhido já alguma coisa perto de Limeira, na Anhanguera, que era uma via de acesso a São Paulo. E o Adilson resolveu correr atrás. Ele não tinha tomado posse ainda de prefeito, e existia uma pessoa que foi muito colaborador dele, que era o Quartim Barbosa. E o Quartim Barbosa é um pessoal que muito bem relacionado, né? E foi para os Estados Unidos com o Adilson. Foram para Peória tentar vender o peixe de Piracicaba, né? E mostraram que Piracicaba podia oferecer uma série de vantagens para... E acabou prevalecendo isso. Eles vieram para cá, escolheram uma área, onde hoje está instalada a Caterpillar, e em função disso foi feito o Distrito Industrial, que é a Unileste, em frente, né, no outro lado da rodovia. Foi conseguido também nesse tempo esse novo traçado da rodovia, porque antes ela passava a Estrada Velha, que a gente chama, que passa aqui pela Itelpa. Por Tupi. Por Tupi e tal. E essa estrada nova dividiu a Caterpillar de um lado, o Distrito Industrial do outro, mas foi uma conquista muito grande, né? E depois terminou o mandato do Adilson, né? Houve essa eleição e com a minha impugnação o João Herman acabou ganhando, né? E ele me convidou também para ser secretário dele. Conversamos e ele falou que queria ainda aprovar o plano diretor. Sim. Seria uma prioridade dele. E começamos a trabalhar. Na época até nós mudamos, foi no começo do governo dele, foi criado o Semuplan, que era Centro Municipal de Planejamento, que era um grupo todos os secretários participavam desse centro de planejamento, era presidido pelo prefeito e tinha como secretário executivo o secretário de planejamento, que no caso fui eu. Tá. E tudo corria bem, né? Mas ainda não tinha um plano diretor aprovado. Eu consegui, mais um ou dois profissionais lá da prefeitura mesmo, terminar aquela legislação que tinha sido feita em 73, 74, no primeiro governo dele, e aprovamos uma coisa lá que foi bem resumida na época. Mas no fim do primeiro ano do João, também teve uma série de problemas políticos com ele, e eu e mais acho que 12 secretários pediram demissão, que teve aquele episódio do Mar de Lama e tal. Mas esse episódio foi mais ou menos isso, né? E aí eu fiquei 5 anos fora da prefeitura. Sim. Mas depois o Adilson voltou a ser prefeito. Ele foi candidato a prefeito de novo, então ele não tinha reeleição na época, né? O Adilson não foi candidato à reeleição na primeira, elegeu o João, e depois ele voltou a ser candidato na segunda vez. Isso foi em 85, né? 83. Aquele tempo o mandato foi de 6 anos. Aí nós retomamos todo o trabalho do plano diretor e começou a funcionar razoavelmente, né? Não tinha ainda a estrutura que era necessária. Sim. Mas como nós conversamos aí já hoje, eu estou escrevendo uma série de coisas a respeito disso, para contar uma história que não foi totalmente contada. Eu estou até pesquisando, vendo os jornais da época, para poder escrever o mais realista possível, né? Certo. Mas uma coisa que sempre serviu de parâmetro para nós foi Curitiba. Porque eu me lembro que no primeiro governo do Adilson, em 73, nós fomos para Curitiba conhecer. Porque Jaime Lerner. Até um dos artigos que eu escrevi e foi publicado é sobre Curitiba. Tá. Era referência de planejamento na época. Por que Curitiba deu certo?
porque eles montaram lá um escritório de planejamento que lá chamava de IPUC, que é Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba, Urbano de Curitiba. E o Jaime Lerner era secretário disso. E no governo militar, o prefeito da capital era nomeado pelo governador, não era eleito. E o governador elegeu ele, ele foi eleito, nomeado, né? Não foi bem eleito. Jaime Lerner virou prefeito. Prefeito de Piracicaba, de Curitiba. Curitiba. E isso acabou dando certo, porque ele fez 2 mandatos de prefeito, implantou um plano lá, depois ele foi governador de estado até. Então ele conseguiu implantar um trabalho lá que é irreversível. Sim. Certo? Hoje Curitiba ganhou um conceito e dificilmente alguém vai lá querer propor alguma coisa errada, né? Sim. Quais foram as dificuldades objetivas? Porque tanto o governo do Adilson foi muito hostilizado, criticado pela imprensa. O João, então, nem se fala, né? O João sofreu aí uma pressão, sei lá, por serem novos, por serem pouco experientes na política, na questão urbana da cidade, assim como o Salgó, né, que até hoje é inexplicável a cassação dele, essa coisa. Piracicaba viveu um ciclo aí, depois da morte do Luciano, né, e com a chegada da Jovem Guarda, aí, Adilson, João Hermo, não sei, a cidade estranhou muito as novas lideranças. Teria sido isso um dos empecilhos para que Piracicaba não avançasse nesse campo estratégico importante que é o planejamento, Aprilante? Eu acho que sim, viu? Porque não houve muito apoio político para isso. Toda vez que foi tentado, a Câmara rejeitou, né? Sim. Então tudo que foi aprovado foi meio provisório. E não foi implantado aqui um órgão que eu sempre disse que é um órgão de peso. Eu sempre participei dessas discussões, mesmo depois que eu saí da prefeitura, eu participava dessa discussão através da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba. Todas as reuniões que tinham na Câmara eu ia. No governo do Machado até, ele começou quando ele quis criar o IPLAP, ele me botou numa comissão de discussão de assessoria, que tinha uma equipe técnica. Sim. Então, mesmo ele que não era do meu... aliás, eu nunca liguei muito para partido, porque eu acho que o que tem que fazer o que é necessário para a cidade. E planejamento não tem lado, tem que ser bem feito para a cidade. Sim. Só que eu sempre me bati nisso, de ter que ter uma estrutura forte. E Piracicaba não tem. Eu, participando do Conselho da Cidade ainda, eu me lembro que no governo do Barjas, no último governo, eu participava do Conselho da Cidade. Eu fui na primeira reunião do Conselho da Cidade, que era presidido pelo prefeito. E eu imprimi uma carta que era do Conselho de Arquitetos do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que era uma carta dirigida aos prefeitos, falando justamente em planejamento urbano. Além disso, escrevi uma carta minha, dizendo ao Barjas que, nesse segundo mandato, ele tinha tudo para cuidar da cidade, porque no primeiro governo ele trouxe também a Hyundai e tal, ele foi como o Adilson na outra época que trouxe a Caterpillar, mas que no segundo governo, no segundo mandato dele, ele podia se dedicar mais à cidade. Mas logo depois que começou a reunião, eu fiquei chateado realmente, porque ele não tinha nem nomeado secretário de planejamento. Não sei se você lembra disso. O Arthur, que era secretário de obras, acumulava o IPLAP. Certo? Então, no fim lá da reunião, eu pedi a palavra e falei que eu estava chateado, que eu tinha ido lá preparado para fazer sugestões e eu não tinha nada de ensinar política para ele, que ele é muito político, mais experiente, já tinha sido prefeito, ministro, sim, enfim, mas que eu fiquei frustrado, que eu nem nomeou o secretário de planejamento. E não é possível, falei, Piracicaba já é uma cidade, como você disse já hoje, na época com mais de 400 e tantos mil habitantes, e não tem uma estrutura de planejamento. Falei, não é concebível. A gente vê que tudo que está acontecendo por aí é aleatoriamente. A cidade cresce, onde tem terreno mais barato, vão procurar, não tem política nenhuma, e não tem uma estrutura de planejamento. Até na época
o Arthur, que estava acumulando a secretaria, Arthur Ribeiro. eu falei, Piracicaba não tem ninguém no planejamento, não tem um urbanista. O, o Arthur até interveio na conversa, ele falou, não, nós temos fulano de tal lá. Eu falei, bom, tudo bem, você falou que tem um. Mas você não acha que é muito pouco para Piracicaba? Uma cidade desse tamanho, né? E terminou nisso. O Barça até me chamou depois, falou, não, vem aqui, vamos conversar, eu recebo. Recebeu, mas não aconteceu nada também. Tá. Tomou Só café, 3 tapinhas na costa e até logo. Não, mas na reunião seguinte, eu fui de novo no Conselho da Cidade. Ele já tinha nomeado o Arthur no IPLAP. Ele nomeou outro, o Schiavuso, lá na Secretaria de Obras. E a primeira palavra que foi do Arthur. Ele falou, Brilhante, ouvimos sua crítica passada, nós fomos visitar Curitiba. E o IPUC deles, lá com o Instituto de Pesquisa e Planejamento, tem mais de 630 funcionários. Aí eu até dei risada, eu falei, caramba, você falou que tinha um aqui. Não precisa tanto, mas se nós tivéssemos meia dúzia de pessoas realmente capacitadas e qualificadas, porque não adianta você ter um recém-formado lá, um estagiário, que ele sofre pressão da Câmara, e a Câmara vem e muda, porque como não tem uma oposição, mas deu nisso e continuou o IPLAP. Durante o governo dele, ele fez essa lei 1405, aliás, 405, lei complementar 405, ela foi aprovada no fim de 2019, mas entrou em vigor em 2020. Sim. E é uma lei até interessante, ela detalha mais, mas ela só tem 2 áreas definidas dentro do zoneamento. Uma é o Distrito Industrial, que lá tem um perímetro definido, tanto o Unileste como o Uninorte, como o Unioeste agora que criaram, e lá dentro é prioridade de construção de indústrias, né, de escritórios afins. E a Rua do Porto, que é uma área que também tem um limite definido, né, que é uma área de preservação, tanto da parte antiga como da parte do engenho. E esse problema que houve até com o problema da discussão do projeto da BOIS, que apresentaram um projeto que passou pela prefeitura, quase foi aprovado, teve até a aprovação do DEPAC, né, que passou por lá. E eu acho que não devia ter acontecido isso. Não existe nenhuma polêmica, porque a Rua do Porto tem uma finalidade restrita, definida lá dentro, que é só áreas. Aliás, ela é mais flexível até, porque lá é liberal para coisas que vêm de interesse ao turismo, à cidade, etc. Bares, restaurantes, até talvez um hotel, que tem qualquer coisa aprovado lá nesse sentido. Mas passou e houve essa discussão enorme que até hoje eu não sei como é que está a resolução de se construir 4 prédios em cima da BOIS. Da BOIS, né? Brilhante, na meia hora inicial aqui do nosso programa, nós temos o tradicional Café com o Dorfo aqui. Vamos lá, então, enquanto o João coloca aí os nossos apoiadores, a Tribuna Piracicabana, a Folha de Piracicaba, nós paramos um minutinho aqui para um cafezinho, então.
Voltando ao nosso tema central aqui, que é o planejamento urbano de Piracicaba, o Aprilante é a história viva do planejamento urbano de Piracicaba, né? Muita vivência, muitos ensinamentos. Por que o IPLAP não tem dado certo? Não deu certo o Machado extinguiu um pouco, o Luciano agora extinguiu novamente o IPLAP, e nesse meio tempo o IPLAP era uma autarquia com poucos funcionários, né? Provavelmente muita demanda e pouca capacidade de resposta. Qual será o futuro do planejamento na administração pública de Piracicaba, Aprilante? Pois é, essa é uma incógnita que tem que ser resolvida. Como eu disse para você no bloco anterior, o Machado, depois de discutir, eu acho que tive alguma influência nisso aí também, porque ele concordou e criou o IPLAP, mas o governo dele inteiro ficou discutindo essa nova legislação. Tanto é que a última reunião, que era o conselho, que tem que discutir com a comunidade, foi na véspera de ser enviado para a Câmara para aprovação. E aprovou, terminou o mandato dele também, e não houve nenhuma novidade. Não, né? Houve avanço. E vários prefeitos que passaram aí sempre anunciavam revisão do plano diretor, desde o do TAMI, né? Enfim, não chegou a ser implantado aquela estrutura de planejamento que eu acredito que é o único meio de você conseguir planejar. A cidade foi crescendo aleatoriamente, né? E eu não entendo que Piracicaba, do tamanho que possa ainda estar sem uma estrutura de planejamento muito grande, né? Um exemplo simples, por exemplo, é a Rua do Porto. O que pode ser feito lá? Há pouco tempo atrás foi colocado dentro do Parque da Rua do Porto, que era para ser um parque público, né? Mais bucólico do que qualquer coisa, para passeio, para andar. Lá o Barges mesmo construiu na época uma casa de barcos, que na época eu discuti, eu achei que devia ser fora, tem tantos terrenos ali, só atravessar a rua, podia fazer uma casa de barcos lá. Depois, há um tempo atrás, foi criado lá um marco da imigração japonesa, mais recentemente o da italiana, né? Por que não pode vir amanhã depois? Pinhei alemão, inclusive fez festa da história da imigração, né? Por que não os portugueses também, que foram os primeiros que colonizaram Sim. aqui? Por que não os índios, que são os... Então, eu acho que mesmo isso é uma coisa simples, mas tudo que acontece dentro do Parque da Rua do Porto tem que ter uma análise crítica maior. E eu não vejo nenhum órgão que faça isso. Sim. Eu não sou contra isso, não. Aliás, eu sou descendente de italiano, até participo lá da colônia italiana. Mas não temos essa estrutura ainda até hoje. E o IPLAP foi extinto pelo Luciano. Ele criou tudo em termos de, chamava muito de zeladoria. Eu cheguei 2 vezes até ir conversar com a secretária de planejamento. Todos os que passaram como secretário de planejamento, na realidade eu fui conversar sempre, tentando ver se eu conseguia botar na cabeça deles e brigar com o prefeito para que tivesse uma estrutura, não burocrática, porque a burocrática tem que ter também, porque tem uma tramitação de processo, mas a equipe técnica tem que ser, talvez com consultores que venham de fora para arejar um pouco a cabeça, tem que ter uma equipe fixa de profissionais, Sim. certo? Mas eu vejo lá, quando entra um processo para analisar, por exemplo, um loteamento, ele demora um tempão, porque não existe uma equipe técnica dedicada só a isso, certo? E Piracicaba tem crescido bastante. A gente vê o resultado disso, é o que se resume com falta de planejamento. Hoje, essas regiões que mais cresceram, que é a Avenida Dois Córregos, lá para o lado do Dois Córregos, no nosso primeiro plano diretor, a rodovia do Açúcar era para ser o limite do perímetro urbano. Tanto é que quando foi aprovado Santa Rita, foi aprovado com chácaras de mais de 3 mil metros, porque para baixa densidade. Isso não teve continuidade. Você vê a própria Avenida Dois Córregos,
ela só tem 2 trechos alargados, na altura do 1400 e do 1600, que foi feito no nosso tempo. Nós exigimos que fosse feito ali um loteamento com um recuo maior. E não teve continuidade tudo isso. Hoje, o crescimento ultrapassou a rodovia do Açúcar, 2 corpos, você vai lá... Tem hospital lá, o regional, tem tem um uma... conjunto habitacional em frente da Unimep lá com mais de 800 casas, né? Logo aqui no 2 Corpos, você passar a Avenida 2 Corpos, o viaduto por cima da rodovia do Açúcar, logo tem bairros, um número muito grande de prédios de apartamento. Prédios de apartamento. Então, cresceu muito a densidade populacional daquele jeito. Isso demanda trânsito, evidente. E a avenida, por exemplo, 2 Córregos, ela não tem nada. Eles criaram lá umas rotatóriazinhas no meio dela que é até ridículo, para falar a verdade. Sim. A mesma coisa está acontecendo do lado da Campestre. Você vai lá, tem loteamento hoje que, se você for pela rodovia em direção a Tietê, você vê que o Campestre está chegando quase perto de Saltinho. Já existe loteamento lá. Lá no fundão. De uma avenida, que é a Avenida Laranjal Paulista. E vem uma empresa que quer construir um conjunto habitacional, ela vai achar um terreno lá e vem pressionar a prefeitura. Quer dizer, é um processo contrário do planejamento. Tá. Eles procuram uma área e vai procurar a área mais barata é mais afastado da cidade. E nisso vai criando um monte de vazios no meio. Esses vazios já estão dotados de infraestrutura, porque passa em frente uma rede de água, uma rede de esgoto. Sim. E, aliás, no plano diretor inicial, o local menos indicado para o crescimento da cidade era lá. Daquele lado. Certo, do Campestre e do 2 Córregos, porque o Capim Fino, que é a estação de tratamento de água, ela fica justamente do lado de lá, ela fica próximo do Rio Corumbataí, né, que é próximo da estrada do Rio Claro. Então, hoje nós temos um crescimento completamente desordenado. E se não fosse a saudável loucura na época do João Herman de fazer uma estação de captação e tratamento de água no Rio Corumbataí, o que seria de nós hoje, Aprilante? Pois é, mas isso aí começou antes do João, para falar a verdade. Antes do João começou? O Negreiros, que era presidente do SEMAI, é um excelente profissional, formado em São Carlos, na USP também. E ele foi presidente do SEMAI na época, durante o governo do Adilson, não do João Herman. E esse projeto começou a ser feito lá naquela época, porque se via que, aliás, quando o primeiro plano diretor, ele tinha uma estimativa de que Piracicaba ia crescer para 500 mil habitantes. Hoje que está chegando nisso, a previsão inicial do primeiro plano era até excessivamente exagerada, né? Muito, não digo que nem que seja otimista, mas era um ponto a ser pensado, porque você tem que pensar na frente para começar a poder planejar o futuro. E isso aí já existia. Eu lembro de uma equipe técnica que foi contratada assim para fazer um projeto tendo em vista a cidade como um todo. E previa-se o Rio Corumbataí, mais para frente até um Passa 5, que eu nem sei bem onde que fica, mas era um plano que foi daquela época. Depois o João deu continuidade a isso, e depois o Adilson voltou, continuou, terminou aquele projeto, mas é um negócio que não termina, né? Outros prefeitos também tiveram que ampliar a capacidade, e hoje nós estamos vendo todo esse problema agravado, né? Até eu escrevi um último artigo que saiu na Tribuna, foi justamente sobre isso, sobre a urbanização, a influência que a má organização da cidade tem para tudo isso. É um custo, a cidade vai crescendo lá, você tem que levar água para lá, longe, tem que ter novas estações de bombeamento. Hoje a prefeitura exige que o loteador pague um ônus, mas isso não resolve o problema. Você vai entrar com dinheiro, mas você tem que fazer uma coisa que não é a mais racional. O loteador sabe fazer casa, ele não sabe instalar luz, ele não sabe instalar ele paga um esgoto. Mas ele tem que pagar uma taxa e o SEMAI contrata uma empresa para fazer. E tudo isso, esse último plano mesmo que foi feito aí, a Lei 405, ela diz taxativamente lá, Piracicaba tem 60% de área
dentro do perímetro urbano, desocupada. Sim. Você, pensando teoricamente, a cidade podia até mais do que duplicar o seu tamanho sem crescer o perímetro urbano. Certo? Tem um vazio enorme daí. Mas isso nada acontece, porque não tem uma equipe pensante sobre esse assunto. Tá? E para além de cabeças pensantes, Aprilante, nós temos hoje um outro vazio no campo educacional enorme. Antes a Unimep tinha um curso de arquitetura ali em Santa Bárbara. A escola de engenharia bombava de alunos. Hoje parece que há um declínio muito acentuado. Ninguém mais quer ser engenheiro, né? E nós temos essa novidade do ensino à distância. Como é que você forma um arquiteto, um engenheiro, né? Com aulas de televisão? Como é que você vê o reflexo dessa crise educacional que a cidade de Piracicaba vive sem a Unimep, sem... não sei se o meu diagnóstico da engenharia você concorda ou não, né? Mas é o que a gente ouve falar. E nós estamos aí com o PSEG, um pouco mais adiante lá da Escola de Engenharia, com 80 mil alunos à distância, né? Da cidade, da região, do Brasil, do mundo. Então, vem vindo uma outra realidade em que talvez o planejamento fique ainda mais superficial, insuficiente, né? O que nos aguarda? Essa é uma incógnita, né? Eu também vejo a banalização de tudo. Tá caindo a qualidade em tudo, né? Ensino, eu acho que determinadas disciplinas não podem ser feitas à distância. Você citou a Unimep. A Unimep tinha uma excelente universidade, formando cursos, mas aí abriu uma concorrência só de preço, e a Unimep foi se dificultando. A minha filha dava aula na Unimed em arquitetura. Ela é arquitetura formada também na USP, tem doutorado, mestrado, um monte de coisa. Ela acabou saindo da faculdade da Unimep, porque acabou o curso. Simplesmente acabou, porque eles cobravam um valor que é para poder ensinar, e outras vieram fazendo por sei lá, inclusive curso à distância, que eu não sei como é que a pessoa pode aprender, assim, né? Dá para ensinar pôr um tijolo em cima do outro numa aula virtual? Tudo você tem que... Eu mesmo não sei, apesar de ter feito um curso que eu entendo como bom, eu só fui me sentir um profissional 10, 15 anos depois, com uma vivência de algumas coisas, né? Na área urbana é mais complicado ainda, porque envolve a parte política. Então, por isso que eu acho que uma estrutura de urbanismo, ela só vai conseguir ser implantada na cidade se o prefeito assumir. Ele tem que assumir e falar, não, nós vamos fazer isso porque é preciso. E depois o processo se torna irreversível, assim como aconteceu em poucas cidades. Mas, infelizmente, o Brasil não tem tradição de fazer esse trabalho sério no urbanismo. A maior parte dos estudiosos, dos urbanistas, hoje viraram teóricos, porque não tem muito campo para patroar, né? Como nós comentamos, o Luciano misturou tudo numa secretaria lá que chamava Semojet, não sei. Esse novo aí, o Zanata, ele não ficou nenhum local distinto para planejamento. Existe lá uma equipezinha que fica dentro da Secretaria de Obras, né? Mas isso é muito preocupante. Existe até um grupo que eu comentei rapidamente com você hoje, que são profissionais aí recém-formados que estão querendo fazer alguma coisa por Piracicaba, que se chama Planeja Pira. Eu tenho até dado alguns pitacos lá para... mas eu continuo insistindo com eles que não adianta ficar teorizando a coisa. Tem que conseguir com uma força política, senão não faz mais nada. Mas o problema é esse, né? Que a gente não sabe quando que vai parar, quando que vai terminar.
Mas vamos lá para os 45 já do segundo tempo. Você começou a escrever vários artigos na Tribuna, em outros jornais aqui da cidade, relembrando um pouco a sua trajetória, as suas contribuições para a área do planejamento. Qual é a sua intenção? É fazer um livro? É reunir essas histórias? O que é que você está imaginando fazer? Então, eu não sei se seria um livro, mas se eu conseguir reunir bastante artigos, um dia eu vou ter que publicar isso, porque eu acho que faz parte da história de Piracicaba, né? Já comentei com várias pessoas, inclusive o próprio Evaldo da Tribuna, ele achou, mostrei alguns artigos para ele no começo, ele se dispôs a publicar, ele falou, não, isso aqui faz parte da história de Piracicaba, vamos publicar. E eu tenho feito isso até, porque o meu escritório hoje já tem meu filho que é engenheiro, minha filha que é arquiteta. Eu estou já com uma certa idade aí, eu quero ver se eu consigo transmitir experiência, né? Experiência de vida, né? Eu tenho conversado com todo mundo, eu falei que até se a minha experiência for negativa, eu tenho que ensinar isso a alguém, porque não deu certo. Mas vamos ver, esperamos que Piracicaba ainda consiga trilhar esse caminho de planejamento. Com planejamento já é difícil de pensar e segurar a cidade. Agora, deixando ela solta, zona rural, com um monte de loteamento novo entrando, né? Problema de água recorrente, problema de iluminação elétrica nas ruas, de ônibus, de escolas nesses bairros, de serviços de saúde, porque você puxa a cidade para lá, se você não levar serviços básicos, né, saúde, educação, transporte, essa coisa toda, fica com o pé quebrado, né? Então, tendo este jeito de pensar já é difícil, e se isso ficar assim muito solto, como está ultimamente na cidade, teremos um caos brevemente aqui em Piracicaba, né? Pois é, você tocou num assunto que até agora a gente não tinha falado, né? Que são loteamentos clandestinos. À medida que você não oferece coisa dentro desse setor urbano, do perímetro urbano atual, vai surgindo aí fora esses loteamentos clandestinos. São o quê? O sujeito que tinha uma chácara lá, ele divide, põe uma cerca lá provisória, e alguém da cidade que não tinha dinheiro para comprar um lote urbano, vai lá, compra, se instala. Existe hoje, segundo eu vi relatos, mais de 150 loteamentos clandestinos na periferia. E quando se reúne várias famílias lá, passa a ser um problema social sério. Tem muitos que a prefeitura já levou água, estende uma rede para a região de Nova Suíça. Nova Suíça era um bairro interessante de Piracicaba, antigo, que foi levado água para lá. Em torno dela surgiram vários loteamentos clandestinos. Então puxa água para cá, puxa para lá, tal, mas toda essa população que vai se instalando lá vai exigindo mais infraestrutura. Às vezes não resolve o problema de esgoto, resolve com uma fossa lá, um tratamento provisório, mas exige transporte. Esse pessoal vai trabalhar na cidade, a maioria. Então, é um problema sério. Eu não vejo ainda, até agora, uma preocupação maior da administração pública com isso. Ele se reflete, às vezes, como a gente já conversou também aqui, numa visão errada. Quer dizer, que falei para você que no próprio plano demonstra que Piracicaba tem 60% de área urbana não construída, quer dizer, impossível de construção. E, por outro lado, o SEMAI também divulga que tem mais de 50% de água tratada perdida. Certo? Então, como é que se resolve isso? Não é fácil. A prefeitura tem que pegar de bravo e começar organizando tudo. E é difícil, porque até agora não foi feito, não se planeja de uma hora para outra. E o planejamento também não vai resolver tudo. Eu sempre que fui conversar com o prefeito, inclusive essa vez que eu comentei que fui com o Barja na reunião, eu falei que para ele tinha conseguido várias coisas na outra administração, e o planejamento não exige nada, não exige construir, fazer obras, exige pensar. Talvez contratar uma equipe técnica de bom nível, de alto nível, né? Um alto nível para vir assessorar, implantar uma equipe aqui,
para que tudo que passe pela prefeitura seja analisado previamente, né? Qualquer coisa que acontece tem que ser pensada. Pois é, pessoal, estamos chegando aqui nos instantes finais dessa boa aula, né, de civilidade urbana que esses cabelos brancos desse oitentão chamado Antônio José Lázaro Aprilante nos brindaram nessa noite, né? Quer dizer, com um sinal vermelho para a administração pública da cidade, que tem desdenhado, né, da função do arquiteto, da função do urbanista, da função do engenheiro, né, da função de quem pensa estrategicamente a cidade, né? A cidade, sim, são suas ruas, suas avenidas, seus centros urbanos de lazer, seus teatros, né? Mas se você não tiver lá atrás na coxia, né, Aprilante, uma equipe que diga, olha, vamos para lá, vamos para cá, a cidade precisa crescer nesse sentido, aqui não pode fazer prédio, aqui não vai chegar água, alguém que alerte, né? E se continuarmos nessa farra, né, que estamos em Piracicaba há muitos anos, né? Se o Aprilante tem 50, 60 anos de luta nessa área, né? 50. Provavelmente antes dele também os antigos prefeitos tinham as suas dificuldades. O Luciano fez uma avenida Armando Salles, né? Com uma cobertura de tijolo. Eu não sei até quando Armando Salles, que cobre o rio Itapeva, vai conseguir sustentar essa estrutura, né? Até quando, né, o Teatro Losso, por exemplo, foi planejado na boca do entroncamento das águas que descem da Avenida 31 de Março. Se você tiver meia hora, uma hora de chuva, o teatro fica inundado, né? Entre outras aberrações que certamente temos e teremos no futuro se não houver uma cabeça iluminada, pensante, como o nosso amigo Dr. Aprilante. Então, tenha paciência, escreva logo o seu livro, porque ele vai ser uma referência a você, a história viva, né, dessa luta dos planejamentos urbanos em nossa cidade. Isso aí, eu agradeço a sua possibilidade de a gente contar um pouquinho da história, que eu acho que é extremamente importante, né? Normalmente os jovens, eles não dão muita importância para isso, mas eu acho que a preservação da história é tudo, né? Quem não tem história não teve passado, né? E não vai ter futuro, tá? Isso já diz um ditado aí. Mas está aí. Fizemos um relato breve aqui, tem muito mais coisa que não deu tempo de ser dito, mas agradeço a sua disponibilidade aqui da gente falar alguma coisa a respeito. Parabéns. Sempre aberta a porta aí para você. A hora que o livro estiver mais estruturado, você vem aqui para a gente ajudar a divulgar o lançamento dele. Então, pessoal, estamos encerrando mais uma edição do nosso Café com o Dorfo, conversando hoje com o arquiteto Antônio José Lázaro Aprilante. Obrigado a todos, muito obrigado ao amigo João de la Coleta, nosso editor aqui, o nosso diretor do Portal Nova 15, Renato Canadinho, pela oportunidade, aos nossos apoiadores, o Evaldo Vicente da Tribuna, Marcelo Germano da Folha de Piracicaba. A semana que vem a gente volta a conversar. Um abraço a todos e boa noite.